Salve, salve pessoal! Vou falar um pouco para vocês sobre a Batalha de Isandlwana, que foi uma das principais, se não a maior derrota do Império Britânico durante o colonialismo no século XIX e XX. Tá? Essa batalha foi uma batalha que pesou muito e que estremeceu bastante o Reino Britânico na época. Tá? Ah, Essa batalha ocorreu durante a Guerra Anglo-Zulu, da qual a coroa britânica estava tentando invadir e anexar o reino de Zulu, que ficava no sul da África, né? E essa batalha ficou bem famosa porque os britânicos, apesar de possuírem armas de fogo, metralhadoras, fuzil não, era o fuzil antigo da época, não sei exatamente o nome daquilo. É, Diversas potências de arma de fogo, cavalarias e tudo mais, foram derrotados pelos guerreiros de Zulu, utilizando a tática de guerra que era de chifre de cabeça de boi, que se constituiu como se fosse um chifre saindo da cabeça, né? Que eles contiam que eles flanqueavam o exército inimigo cercando, né? Por isso que eles não chifre de cabeça de boi, né? Como se eles saíssem de um ponto e cercassem, circundassem, né? Uma região. Essa batalha basicamente foi marcada também pela queda da autoestima do exército britânico, né? Quando eles iniciaram a expedição contra o reino de Zulu, obviamente pela arrogância do povo branco, eles achavam que seria fácil, que seria tranquilo, né? Já que eles tinham essa superioridade no armamento, utilizavam vários tipos de armas de fogo, o povo Zulu utilizava a lança, os escudos. Eles acreditavam que seria bem fácil, né? Seria mamão com açúcar, e o general líder do exército britânico na época foi de bem salto alto, foi bem tranquilo para a invasão do território Zulu, né? E nessa batalha em específica, eles foram completamente amassados, né? Quando o exército britânico chegou nessa batalha, eles viram cerca de 25 mil homens do exército Zulu descendo da montanha, batendo em seus escudos com a lança, né, fazendo gritos de guerra. Só aquilo já amedrontou pra caramba o exército britânico, porque ele não tinha levado gente suficiente para essa quantidade de homem do exército Zulu, até porque nesse período a coroa britânica já estava envolvida em outras guerras, então eles não tinham tanto contingente militar para enfrentar tantos homens assim. E nessa parte, eles já viram que a coisa não seria tão fácil como eles imaginaram, né? E o exército, então, Zulu avançou sobre as tropas britânicas, flanqueando eles, usando essa superioridade numérica que eles possuíam, que eles sabiam que eles possuíam, porque o exército Zulu não era só especialista em táticas de guerra, mas era um povo muito inteligente, né? Eles possuíam espiões que já previram não, né? Que conseguiram já visualizar a chegada do exército britânico, já avisar ao reino de Zulu que os prepararam para esse combate. Zulu sabia das armas de fogo dos britânicos, esse poder das armas de fogo, então eles utilizaram da superioridade numérica e da sua tática de guerra para poder superar essa vantagem do exército britânico. Então, os Zulus, enquanto eles se prepararam muito bem para essa batalha, estudaram, mandaram espiões para ver o tamanho do exército britânico, o armamento que eles estavam utilizando, como estava a situação, os britânicos foram de cara limpa como se não fosse nada, né? Isso fez com que o Zulu passasse por cima deles nessa batalha. Eles então desceram das montanhas, cercaram todo o exército britânico, mesmo embaixo de fogo, de tiro muito pesado, e basicamente dizimaram. Foram mais de 1.300 homens britânicos mortos só nessa batalha, mais de 1.300 mortos. O resto recuou, o que conseguiu sair desse cerco recuou e fugiu.
Isso fez, inclusive, com que o general britânico dessa época, quando essa notícia dessa derrota chegou, porque basicamente do sul da África até a Inglaterra demorava cerca de 20 dias para chegar a notícia. Quando chegou essa notícia na Inglaterra, caiu como uma bomba, principalmente para esse general britânico. Ele ia ser substituído do seu cargo, por isso que ele correu com a invasão do território Zulu, com medo de perder o seu cargo por conta dessa batalha perdida, e foi um marco muito importante. O problema dessa batalha foi que o parlamento britânico era contra o início de uma guerra contra o Império Zulu, exatamente pela quantidade de homens, o poder do exército Zulu, mas também porque os britânicos já estavam envolvidos em outras guerras nesse período, então eles não queriam mais uma. Mas esse general britânico agiu por conta própria. Ele basicamente desrespeitou o primeiro-ministro britânico, né? Ele não obedeceu às ordens de não iniciar uma guerra agora e iniciou uma guerra contra os Zulus. O problema é que quando o parlamento britânico ficou sabendo dessa desobediência do general britânico, essa informação veio junto com a derrota e com o massacre do exército britânico, o que pesou muito mais. Os britânicos agora não queriam mais saber que o general britânico desobedeceu a ordem do primeiro-ministro. Eles queriam vingança, né? Então isso fez com que os ingleses se reabastecessem, voltassem com mais homens, com mais armas e começasse uma série de investidas contra o território Zulu. Mas essa guerra foi um marco muito importante e um feito que eu achei muito interessante comentar, porque mostra como, apesar dessa vantagem de armamento, de possuir armas de fogo, os Zulus, com inteligência e com estratégia, conseguiram